Se você está pensando em gravar um vídeo sobre a história da sua arte marcial, assiste esse vídeo até o final, porque você pode estar cometendo um erro que vai fazer com que você seja só mais um no meio de um monte de gente falando exatamente a mesma coisa, ao invés de se diferenciar. Meu nome é Jerônimo Marana, do blog jerônimomarana.com e criador do Sandá Expert, primeiro curso online no Brasil sobre Sandá, criado por um medalhista mundial, um curso onde eu te ensino não a lutar o Sandá, mas a vencer no Sandá. E vamos aqui para mais um vídeo sobre como é que a gente faz vídeo no YouTube, né? Tem tanta gente fazendo vídeo no YouTube sobre arte marcial e muitas pessoas acabam se repetindo. Muitas pessoas gravam vídeo sobre a história da sua arte marcial e acabam contando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa que muita gente. E aí você tem só mais um vídeo com o mesmo conteúdo, só dito com a linguagem de uma outra pessoa, mas contando exatamente a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo. Algumas vezes a pessoa chega, conta a história da arte marcial. Na verdade, ela está contando uma lenda e dizendo como se fosse a história, como se fosse assim que surgiu aquela arte marcial e ponto. Por exemplo, você tem a lenda de que o Kung Fu Louva-a-Deus surgiu a partir da observação da luta de um louva-a-Deus com uma cigarra, que o Wing Chun foi inspirado na luta de uma garça com uma serpente. Tudo bem, são lendas que contam, que explicam, que contam de alguma forma a história, o surgimento daquele estilo, daquela arte marcial, mas não necessariamente é a verdade. É uma lenda, é uma história, faz parte da cultura do estilo, então tem um valor cultural importante, é tradicional contar esse tipo de história, mas não é porque isso é dito há séculos que isso, se é que é dito há séculos, porque existem às vezes questionamentos aí de se essas histórias são tão antigas, mesmo se não foi algum mestre que criou, mas um mestre mais recente que criou. Então essas lendas têm sim o seu valor, mas não é porque elas são contadas há séculos ou há décadas que significa que seja a verdade absoluta. Então, se você começa um vídeo falando sobre histórias similares, ou como Bodhidharma criou o Kung Fu, como o Kung Fu começou no Templo Shaolin a partir do Bodhidharma, já existe muita coisa dizendo que não. Então, se você começa falando isso como uma verdade, você já está sendo igual a todo mundo. Se você começa falando que é uma lenda, que existe essa tradição de se contar essa história, mas que não necessariamente é verdade, mas que tem um valor, etc, 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 quando você explica tudo isso, conta que é uma lenda, conta que é tradicional contar essa história, você já está se diferenciando porque você está vindo com uma coisa que as outras pessoas ainda não falaram. Enquanto elas colocam como verdade absoluta, você está contextualizando, está dizendo que é uma lenda, que é uma tradição e tudo mais. Então aí você já se diferencia. Então não pode confundir história com lenda. Um outro exemplo aqui, esses dias eu gravei um vídeo contando fatos ligados ao surgimento do Sandá, à história do Sandá. Vou deixar esse link passando aqui em cima para você assistir e ficar por dentro, saber, entender um pouco melhor, até para complementar o assunto desse vídeo. E hoje em dia muitas pessoas dizem que o Sandá surgiu lá no exército chinês, a partir de lutas populares que eram feitas em cima de uma plataforma elevada chamada Lei Tai. Por isso o ringue, a área de luta, a plataforma do Sandá se chama Lei Tai, mas se conta que se desenvolveu a partir daí, dessas lutas populares no Lei Tai e no exército chinês. Depois o governo foi lá, colocou regra e virou o Sandá. Mas existem muitas perguntas quando você fala sobre quando você conta essa narrativa, tem muitas perguntas sem resposta. Por exemplo, que governo que colocou regra? Quando? Por quê? Por que isso foi parar no exército? Qual o exército chinês? Porque não tinha só um exército chinês, a história é um pouco diferente, não é tão raso assim. Então se você não tem fatos, não tem documentos, não tem registros que sustentam essa narrativa, então tem uma lacuna. E aí quando tem uma lacuna que você não consegue preencher, não dá para você simplesmente sair falando que é a verdade absoluta. Então um cuidado que você tem que ter
é o de não confundir a lenda com história, né, um mito, a anedota, uma coisa que as pessoas falam, têm o costume de falar, né, tradicional, com a história de fato. Para uma coisa ser história, ela precisa de uma coisa que é o processo histórico, né? Um processo histórico. O que é isso? É uma sucessão de fatos que explica a transformação de uma coisa na outra. O surgimento do esporte, para você entender, eu vou falar sobre como surgiu o esporte. O esporte surgiu lá na Inglaterra, durante as revoluções industriais, muita gente se mudando do campo para as cidades, para trabalhar nas fábricas. Então, a organização urbana estava mudando, a organização espacial, assim, o povoamento das cidades da Inglaterra estava mudando. E nessa época existiam jogos populares que eram bem antigos, que eram jogos super violentos, e eles não eram mais, a partir desse momento de mudança, eles não eram mais permitidos, não era mais permitido jogar na rua, ficou proibido. Só podia ser jogado na escola pública, nas escolas públicas. E as escolas queriam jogar umas com as outras, cada uma tinha regra diferente, então eles montaram associações, unificaram as regras, e essas associações deram origem ao que são hoje as federações, e com isso surgiu o esporte, como a gente conhece hoje. O boxe mesmo surgiu nessa época, tinha apostas em bares, né, de lutas, as pessoas apostavam nos lutadores, estava nesse contexto aí de esportivização, a partir das revoluções industriais, e o boxe foi ganhando regras e chegou no que é hoje. Então, quando eu conto isso, eu estou falando do processo histórico, estou explicando como uma coisa foi sofrendo modificações dentro de um determinado contexto, e eu estou explicando como que uma coisa se transformou na outra. Quando alguém conta a história do sandá, não é porque o ringue do sandá, que é chamado de Leitai, é elevado, não é porque faz referência às lutas populares que o sandá veio daquelas lutas. Ninguém explica quando que essas lutas começaram a ser regulamentadas para se tornar um esporte que hoje. Não existe essa explicação. Então não dá para contar simplesmente dessa forma. Uma outra coisa que acontece muito é que esses vídeos normalmente têm uma estrutura de 2 ou 3 etapas. A primeira etapa é contar a história da arte marcial, que muitas vezes, pelo menos em arte marcial chinesa, que eu conheço mais, algumas artes marciais coreanas também, acontece muito isso, taekwondo, hapkido. Nessa primeira etapa do vídeo se conta a história ou uma lenda relacionada ao surgimento daquela arte marcial, depois uma caracterização da técnica, né, de como essa modalidade se diferencia tecnicamente, e aí no final, independente de quem faz o vídeo, tem um convite para treinar com aquele professor ou treinar naquela escola que está fazendo o vídeo. Acontece que nessa segunda etapa muita gente erra caracterizando a sua modalidade com coisas genéricas que acabam sendo comuns a várias outras artes marciais. Vamos supor que na hora de caracterizar a minha modalidade, falar qual que é o diferencial técnico, quais são as características técnicas dela, né? Por que é diferente das outras, eu falo assim: essa arte marcial, ela tem como característica golpes explosivos e precisos com as mãos, com os punhos, com a palma, cotovelo, joelho, pé, e chaves contra a articulação, por exemplo. E também tem a característica de trazer o adversário para perto, se aproximar do adversário para lutar na curta distância. Você sabe de qual arte marcial que eu estou falando? Você tem certeza? Não é uma explicação muito genérica. Isso por si só diferencia de outra arte marcial? Por exemplo, você sabe se eu estou falando sobre um louva-a-Deus ou sobre o Wing Chun? Não são 2 artes marciais que têm essas características? Então, repara que são características que são comuns a várias outras artes marciais. Uma arte marcial que tem bastante chute, que tem armas, tem não sei quantas armas. Tá, mas quantas não tem isso? Então percebe que se eu faço isso, eu não estou diferenciando a minha modalidade em relação às outras. Eu estou generalizando, estou mostrando, estou falando uma coisa que
mostra que ela é igual a muitas outras. Então, se você quer falar o diferencial na sua arte marcial, então fala o diferencial. Senão, você vai ser igual a todo mundo. Eu citei essas características porque tem um monte de gente que grava vídeos e cita essas características. Não necessariamente aos estilos que eu mencionei, na verdade até sim, mas muita gente usa características comuns a um monte de arte marcial para querer diferenciar a sua. Não está diferenciando, está sendo igual a todo mundo. Então a melhor coisa para você se diferenciar é se inscrever no meu canal e clicar no sininho para ativar as notificações e receber o aviso de todos os novos vídeos que eu postar, que aí eu vou te ajudar a criar conteúdo diferenciado se você quiser gravar vídeos para o YouTube. Então se inscreve, ativa o sininho, que assim você vai acompanhar meus vídeos, vai saber quando eu publico e você você vai se destacar como alguém diferente, que fala coisas que os outros não falam. E para se diferenciar, se você quer mesmo contar a história da sua arte marcial, então corre atrás de documentos históricos, de entender o contexto que se passou a criação daquela arte marcial, onde que foi, que país que foi, o que estava acontecendo lá naquela época, que documento sustenta isso, mas documento comprovado, não qualquer coisa que você joga lá no Google e pega a primeira coisa que vem na frente. Muitas vezes esses documentos não têm relação com a arte marcial, você vai procurar em alguma outra coisa, em artigo de história, livro de história, sei lá, sociologia, às vezes são coisas que não estão relacionadas, são fontes que não estão relacionadas com a arte marcial. Não diretamente, você vai fazer a ligação depois, mas às vezes são fontes de pessoas que estudaram outras coisas que se passam lá onde surgiu essa arte marcial e naquele tempo, naquele período. Então, corre atrás dessas fontes para não sair falando coisa que depois aparece alguém que sabe mais do que você e fala um negócio lá que vai desmentir o que você falou e de repente a sua imagem não vai ficar muito legal. Então, corre atrás de fontes confiáveis. Mas se você quer realmente se diferenciar, gravar um vídeo sobre a sua arte marcial, visando divulgar sua escola, divulgar suas aulas, talvez seja melhor você falar sobre os benefícios de praticar sua arte marcial, ou de praticar com você, ou de praticar na sua escola. Por quê? Para quem está procurando uma arte marcial, uma modalidade qualquer para praticar, o mais importante para essa pessoa é saber os benefícios que ela vai colher praticando isso. E não a história. Muitas vezes a pessoa não está interessada na história da arte marcial no primeiro momento. Depois que ela entra, começa a ficar curiosa, pode ser. Mas muitas vezes a pessoa só quer uma atividade física para ter um benefício na qualidade de vida dela. Então, é melhor do que contar a história. Melhor do que contar a história é você falar sobre os benefícios de treinar a sua arte marcial, treinar na sua escola ou treinar com você. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter te ajudado com ideias novas aí para caso você queira gravar vídeos sobre sua arte marcial para o YouTube. Já falei para você se inscrever aqui no canal, então não esquece, clica aqui, ativa o sininho, aquela coisa. Deixa nos comentários suas perguntas, suas dúvidas sobre gravação de vídeo, criação de canal para o YouTube. Dá uma olhada na descrição aqui para ver os outros links, aqui, link para o meu blog, jeronimomarana.com, link para a universidadedaespada.com e assista os vídeos que eu vou deixar aqui na tela para você também. Vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.